Olá, camaradas, futuros diplomatas. Estou aqui para apresentar para vocês essas sabatinas do Barão, né, que é um projeto em que o pessoal do Clio quer apresentar para vocês mais ou menos como é que a gente trabalha, né, nos nossos cursos, né, e principalmente nos cursos de exercícios. Então eu escolhi uma questão que eu apliquei na terceira semana dessa última entrada do curso de exercícios, né, o Diplomacia Intensiva, primeira fase, e uma questão sobre independência das 13 colônias e formação dos Estados Unidos da América. Desde 2013, 2014 tem caído muita coisa sobre os Estados Unidos, né? Então cai a independência, cai também Estados Unidos no século XIX, tem coisas bem legais do século XIX, né? Tem caído, teve uma questão que caiu, né, de Andrew Jackson, né, um dos presidentes mais polêmicos da história dos Estados Unidos. Então eu resolvi trazer, né, uma questão para vocês inédita, inédita, digamos assim, não é uma questão de TPS, mas é uma questão que eu fiz sobre Estados Unidos. Então tá assim, ó. Analisando o contexto de emancipação colonial das 13 colônias inglesas, assinale as alternativas a seguir como verdadeira ou falsa. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, né? Tem que fazer assim para ficar mais, né, bonitinho. Tem esse truque, Mas agora eu vou fechar a câmera para vocês que a gente vai focalizar, né, focar nas questões. Então tá assim, ó. A lei do açúcar, o American Revenue Act, aumentou de 3 para 6 pence o imposto sobre o melaço estrangeiro, colocando fim aos impostos adicionais sobre artigos de luxo como vinho, café, seda e roupas. Muita gente acha que a grande questão aqui da lei do açúcar é o aumento do imposto, né? E eu garanto para vocês que isso está errado, né? Ao contrário, o imposto vai ser reduzido de 6 para 3 pence. Só que ele aumenta, essa lei, ela aumenta os meios de fiscalização, né, que a Inglaterra tinha. Vamos lembrar que a lei do açúcar, assim como a lei do selo, a lei do chá, que faz parte daqueles atos Townshend, simbolizam o momento que a Inglaterra abandona a negligência salutar. O que foi a negligência salutar? O fato da Inglaterra não fiscalizar, né, a cobrança do pacto colonial. Ou seja, a partir do momento que a Inglaterra abandona a negligência salutar, ela passa a fiscalizar o pacto colonial. Então, com a lei do açúcar, com a lei do açúcar, isso que é o que a gente quer nesse momento, a Inglaterra reduz o imposto, mas ela aumenta a fiscalização. E além disso, traz consigo impostos sobre vinhos, café, seda e roupas. Tá? Então isso daqui está correto, beleza? Vamos para a próxima, Deixa eu colocar aqui. Tá. Criadas em 1764, a Lei da Moeda e a Lei da Hospedagem revelavam mudanças na política inglesa com suas colônias americanas, mostrando-se Londres disposta a fazer suas possessões cumprirem o papel de engrandecimento da metrópole, né? Ou seja, engrandecimento da metrópole, meus camaradas, é dar dinheiro para a metrópole, porque a metrópole vê a colônia como, não é, apenas um sustentáculo, né? A gente vai ver isso em todas as relações, né? A grande questão das relações metrópole e colônia, a grande questão é que na América não era assim. Ao norte das 13 colônias não era assim, o pacto colonial não era fiscalizado, né? E aqueles, né, desde os peregrinos do Mayflower que assinaram o The Mayflower Compact, eles tinham essa sensação de liberdade. E essa sensação de liberdade lhes vai ser retirada em meados do século XVIII, quando a Inglaterra gasta muito dinheiro com a Guerra dos Sete Anos e quando a Inglaterra digamos assim, incrementa o processo de revolução industrial. A partir dali, a Inglaterra passa a ver a colônia como mercado consumidor para seus produtos industrializados e fonte de matéria-prima para suas indústrias. Então, a relação muda. E como a relação muda, os colonos
não vão aceitar. Daí, vamos fazer a questão 3, que a questão 3 tem um ponto bem legal para a gente discutir aqui, que é a seguinte, vamos lá. Como reações à lei do selo, então deixa eu só explicar a lei do selo rapidinho para vocês. A lei do selo estabelece que todos os documentos que circulavam nas 13 colônias tinham que ter um selo britânico. Era uma forma de taxar cartas, baralho, né, e documentos que circulavam nas 13 colônias, beleza? Então, ótimo, vamos voltar aqui. Tá. Como reações à lei do selo, um grupo chamado de Sons of Liberty, né, os Filhos da Liberdade, invadiu e saqueou a casa de Thomas Hudson, representante do governo inglês em Massachusetts, além de redigirem a Declaração dos Direitos e Reivindicações, no qual os colônios afirmaram não mais respeitar a soberania real. Isso daqui está errado, então eu vou falar aqui por que está errado. Então, primeiro ponto que a gente pode colocar: não foram os Filhos da Liberdade que promoveram a Declaração dos Direitos e Reivindicações, que é uma consequência do Congresso da Lei do Selo. Esses Filhos da Liberdade realmente promoveram o saque à casa do Thomas, mas não foram eles que redigiram um documento que é considerado um dos documentos mais importantes da história americana, que é a Declaração dos Direitos e Reivindicações. Além disso, né, nesse documento, os colônios se declaram fiéis ao rei. Só que eles afirmam o seguinte: a gente só vai aceitar qualquer tipo de taxação se tivermos uma contrapartida, que é a representação no parlamento britânico. É aquela ideia de no taxation without representation. Né? Eles querem uma representação, daí, né, eles vão pedir essa representação no Congresso, no parlamento britânico, o que lhes é vetado pelo rei Jorge III. Isso vai levar a um acúmulo de insatisfação que resulta na Guerra de Independência. Mas antes disso, vamos falar aqui do item 4. O massacre de Boston, em 1770, quando 5 colonos foram mortos por tropas inglesas e outros 6 ficaram seriamente feridos, foi usado largamente como propaganda daqueles americanos que eram adeptos da separação. Sem dúvida nenhuma, o massacre de Boston foi amplamente utilizado pela propaganda dos colonos americanos contra a Inglaterra. Né? Nós brasileiros, né? 5 foram assassinatos. Massacre, a gente fala que exagero. Né? Óbvio que o exagero ali faz parte da propaganda, né, dos colonos. E depois do ataque do massacre de Boston, a gente tem um outro evento que é muito importante. Assim. São 3 grandes eventos que a gente coloca como importantes para a independência estadunidense. O primeiro, a gente já falou, que é o Congresso da Lei do Selo, quando os colonos norte-americanos se recusam a pagar, né, a lei do selo, a cumprir a lei do selo. A Inglaterra revoga a lei do selo e implementa os atos Townshend, né, que estabelece a lei do vidro, a lei do papel, a lei do lápis e a lei do chá. Esses atos Townshend, eles são de 1667. Como reação, os colonos começam a fazer uma série de movimentos, massacre de Boston, e pouco depois, né, quando um carregamento de chá vindo da Companhia das Índias Orientais chega no porto de Boston, os colonos vestidos de índio arremessam o chá ao mar. É a famosa Boston Tea Party, ou a festa do chá de Boston. A partir dali, a Inglaterra tem uma relação virulenta. A Inglaterra vai estabelecer os atos coercitivos, ou aqui no Brasil eles são mais conhecidos como as leis intoleráveis, o fechamento do Porto de Boston. O poder jurídico passa a ser inglês, Massachusetts é declarada colônia real e mais tropas são enviadas para as 13 colônias. Ou seja, aumenta o poder coercitivo inglês.
Os colonos, a partir do ano seguinte, vão se reunir no primeiro Congresso Continental, ou primeiro Congresso da Filadélfia, no qual eles ainda buscavam uma via legalista para negociar melhores condições nas relações metrópolis e colônia. Como não deu certo, e a partir de 1775, com a Batalha de Lexington, já temos os primeiros confrontos armados entre ingleses e americanos. Em 1776, o segundo Congresso da Filadélfia resulta na Declaração de Independência. É quando os patriotas conseguem se impor diante dos legalistas, e a Guerra de Independência vai resultar na independência dos Estados Unidos e a formação da primeira nação americana com base nos princípios iluministas republicanos, e por isso que muitos deles afirmam que aquilo ali foi uma revolução americana. Beleza? Então é isso. Abraços. Tchau, tchau.